Alô, o teste é isso. Acho que já estamos começando aí para o YouTube. E aí você pode puxar isso para o Facebook. E quando você fizer isso, você dá o ok para a gente, treina. Você me dando ok, não. inicia. Meu computador está bem velho, velho. Você está me escutando? Estou te escutando. Então, eu tive que fazer aquilo ali, velho. Bom, nós estamos transmitindo no YouTube e quando você der ok, a gente pode começar, treina. Ô, Cletus, eu acho que dá para começar. Você já vai fazendo um questionamento, eu já vou colocar, já, porque vai Tá ficar no bom. YouTube, não vai? Nós Porque... já estamos no ar, beleza? Perfeito. Quando você der ok, a gente inicia. Já pode começar, já, Cletus. Então tá bom. Olá a todos. Olá, amigos, amigas. Hoje estamos aqui para um encontro mais do que especial entre o professor Antônio Alberto Machado e também o professor Rafael Trena, o primeiro nosso candidato a prefeito, pré-candidato, né, na cidade de Ribeirão Preto, e igualmente pré-candidato Rafael Trena. Então, eu sou o Cletus Vinícius, também ribeirão pretano. Nós estamos aqui, vamos conversar sobre o que envolve essa conjuntura política de Ribeirão Preto, né, nesse momento tão peculiar que estamos vivendo. Então, trazendo a experiência do professor Antônio Alberto Machado, que é professor livre-docente pela Unesp, ex-promotor de justiça, Rafael Trena também, já com uma longa militância. Então, vamos ver o que a gente consegue trocar ideia aqui. Eu queria dar muito boas-vindas nesse encontro ao professor Antônio Alberto Machado e o professor Rafael Trena, e começar com a pergunta: o que vocês acham, muito sinteticamente, que a gente pode esperar para essas próximas eleições, sabendo que nós temos vindo de um ambiente... Professor, me permita, eu sou um aprendiz de advogado, e eu passei a minha graduação num período em que eu percebi que a Constituição não valia tudo aquilo que eu aprendi no primeiro ano, e que uma injustiça pode se ir escalonando no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, a tal ponto que as pessoas me perguntam: mas veja, tal situação passou por todos aqueles tribunais. Por exemplo, o caso do Lula, ele foi preso, ele foi condenado por várias instâncias. Como será? Será que todos esses juízes estão errados? Então, professor, como que a gente consegue pensar o ambiente eleitoral nesse contexto em que a própria justiça está em xeque, que a gente tem um clima de golpe, enfim, não sei se me fiz entender, eu queria provocar o debate com os senhores. Muito obrigado, bem-vindos. Muito bem, Cletus. Eu acho que essa sua pergunta ela é uma pergunta que sintetiza muita coisa do que está acontecendo nesse momento. A resposta a ela é uma resposta que eu penso pode ajudar a entender por que a Constituição que você mencionou nem sempre é respeitada, pode não ter uma grande taxa de efetividade, pode ser violada, inclusive por tribunais superiores. Isso aconteceu neste momento no Brasil, né? Desde no mínimo 2014 para cá, nós temos visto sucessivos ataques à Constituição. Os constitucionalistas alemães chamam a atenção
para aquilo que eles designam como sendo a Constituição formal, ou seja, a Constituição que está lá no papel, que é uma lei escrita, e a Constituição real. A Constituição formal, ela, como eu disse, é uma lei, é a lei maior, né? Mas por trás dela tem uma Constituição real, que é onde transitam as forças econômicas, sociais, aristocráticas de um determinado país. Então, às vezes, a Constituição formal é colocada de lado para que a Constituição real, que consolida, que sintetiza essas forças, se sobreponha. Eu creio que esse diagnóstico que os alemães, constitucionalistas alemães fazem, ele é inteiramente aplicável ao Brasil atual. A nossa Constituição de 1988 é uma das mais, se não a mais democrática da nossa história republicana. É tão democrática quanto a de 1946 ou mais, porque ela tem um rol de direitos fundamentais e sociais bem mais extenso, né? Então, acredito que nós podemos dizer sem medo, sem susto, que a Constituição de 1988 é a mais democrática, portanto, seria a mais desejável. E, no entanto, mesmo assim, ela, neste momento, foi muito violada pelas forças que dão sustentação à Constituição real. São forças econômicas, sociais, aristocracia, elite, etc. Essas forças se impuseram sobre a Constituição formal. Então, é por isso que você, estudante de Direito, né, sentiu essa estranheza. E por que uma Constituição, que é a lei maior, a Carta Magna, a Lex Magna, por que uma Constituição pode não ser respeitada, inclusive por tribunais? Porque existe por trás dela a Constituição real, que às vezes se impõe. E no Brasil, essa Constituição se impôs para que fosse dado um golpe de Estado em 2016, que foi a retirada de uma presidenta legitimamente eleita, sem que ela tivesse cometido crime. Isto é uma violação ao princípio da soberania popular que está consolidado lá na Constituição, né? Depois, essa Constituição foi sucessivamente violada para aniquilar o devido processo legal e perseguir algumas pessoas que, então, tinham uma representatividade popular muito grande, como é o caso do presidente Lula, né, que foi condenado pela prática de atos indeterminados, por ter recebido um apartamento que não é dele, que foi condenado sem uma prova evidente. Os próprios acusadores disseram: não temos provas, só convicção. E o juiz disse, acabou de prolatar a sentença e disse: não tenho prova direta, são só ilações, ou seja, provas indiretas, que essas você pode, com provas indiretas e ilação, você pode acusar até a Madre Teresa de Calcutá de algum crime. Se você não tem prova, você pode acusar de qualquer coisa. E isso, de fato, aconteceu. E os tribunais superiores, que você mencionou, eles se renderam a essas violações da Constituição, porque as forças reais que instrumentalizaram a mídia empresarial, as forças reais controlaram esses tribunais superiores, intimidaram esses tribunais superiores, emparedaram esses tribunais superiores para que eles não fizessem prevalecer a Constituição. Vou te dar só um exemplo. É um que fala por todos. E eu duvido que algum jurista consiga desconstruir o exemplo que eu vou te dar. Na véspera do dia em que iam julgar o habeas corpus do Lula, né, alegando a parcialidade do juiz Sérgio Moro, na véspera, no Jornal Nacional, portanto, a maior rede de televisão do país, leu um Twitter enviado pelo, então, comandante do Exército, general Vilas Boas, pressionando o Supremo Tribunal Federal para que ele não concedesse o habeas corpus ao Lula. E, pasme, depois de alguns dias, o próprio general
disse que teve que fazer aquilo, ou seja, pressionar o Supremo para acalmar os quartéis. Quer dizer, um outro golpe dentro do golpe dado às claras. Um comandante do Exército, por meio do maior grupo de mídia do país, pressionando o maior tribunal do país, que é o Supremo Tribunal Federal, e eles, no dia seguinte, de fato, não concederam habeas corpus para o Lula. Eu, como professor de Direito há 32 anos, não imaginava ver uma coisa dessa, né? A Constituição, assim, tão aviltada por esse poder real, por essa Constituição real, formada por um consórcio golpista de empresários, de parlamentares e de grupos de mídia e também do imperialismo norte-americano, que agora, pouco a pouco, vai ficando cada vez mais claro que o Departamento de Estado norte-americano teve influência decisiva nas decisões e nos comportamentos dos tribunais e também instrumentalizando a mídia local para que esse golpe fosse consolidado, entre aspas, nos termos da lei. Então, nós tivemos um golpe midiático, judiciário, parlamentar e imperialista no Brasil, que rasgou a nossa Constituição. Então, eu acho que isso explica bem esse momento. A pergunta que você fez é essa: por que a Constituição não valeu? Por que ela não teve força? Porque ela foi sobrepujada pela Constituição real, que é a Constituição que sintetiza essas forças todas aí que atuaram nesse momento de golpe e de estado de exceção no Brasil. Professor, muito obrigado. E eu queria passar a bola para o Trena, que eu ia realmente fazer esse link. O Trena, a respeito dessa Constituição real, que o professor nos deu a resposta aí no final, da onde vem, desse empresariado, até mesmo do imperialismo, todo esse fenômeno de opressão, como que nós conseguiremos, no âmbito municipal, trabalhar para mostrar para os cidadãos, para as pessoas que estão aí, de repente, num clima que a mídia coloca, estão, às vezes, você falar que você é petista, ou que você está buscando algumas possibilidades de superação do capitalismo, isso a pessoa te injuria, isso é considerado uma verdadeira ofensa, né, dependendo da ideologia a qual a pessoa está inserida. Trena, como que a gente faz para lidar com isso? Como é que estão os povos nas ruas? Você que tem sempre panfletado por aí, sempre encontrando as pessoas, o que você tem para contar para nós e o que a gente pode fazer para tentar reverter um pouco essa situação tão complicada a qual estamos inseridos? É uma boa pergunta, viu, Cletos? E essa é uma pergunta que ela não se limita puramente à atmosfera municipal. Porque dentro de toda a história brasileira, o que a gente mais encontrou foi a burguesia dentro da história mais atual, né? Ou seja, da democratização em diante. O que a burguesia mais fez foi colocar tudo que ela não conseguia incorporar dentro do regime dentro de uma estratégia para que ela manipulasse a vontade do povo. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira eleição que a gente teve na década de 80, ela foi uma eleição que ela foi totalmente manipulada pelos monopólios de comunicação. A gente sabe que o debate que o Lula fez com o Collor e não só isso, né? Mas todo o papel que a imprensa fez para jogar contra o PT foi um papel para tentar destruir o partido dentro de uma disputa eleitoral, criar um desânimo e fazer com que o partido ele por si só caísse nesse descrédito, né? E aqui em Ribeirão Preto a situação não é diferente, né? A situação dentro de toda a disputa política esse ano, o que a gente mais vai ver é a tentativa de despolarizar a situação política por meio da perseguição ao Lula, né? Então a gente já vê que coisas extremamente esquisitas, né,
dentro do judiciário começam a se movimentar e a gente começa a perceber que, por exemplo, alguns direitos básicos, né, eles já estão sendo retirados e eu acho que, assim, partindo de toda essa análise, né, o que é mais importante, eu acho, para o Ribeirão Pretano entender é que não existe uma oposição real dentro da sociedade local que não passe pelo Partido dos Trabalhadores, né? A burguesia vai tentar mostrar que existe uma disputa entre projetos políticos, só que não é uma disputa de ideias que está sendo colocada aí, é uma disputa da burguesia contra o povo. E nessa disputa da burguesia contra o povo ele só tem uma forma de se organizar de maneira efetiva, e é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que, assim, para além de ficar em propostas em si, né, porque eu acho que isso criaria uma concepção equivocada, como aconteceu na eleição de 2018, né, que era o Lula ou a opção da burguesia. A gente acaba criando esse tipo de ilusão, né? E eu acho que, tipo, a campanha ela tem que bater muito nessa tecla, né? De mostrar que a polarização política ela vai passar pelo Lula e que a libertação do nosso país do golpe ela demanda a centralização de toda a luta. E a centralização de toda a luta ela não é algo abstrato, ela é o Lula e toda a estrutura que o Lula tem, a CUT e o PT. Bom. Legal, Treino. Eu queria aproveitar, se o professor Antônio quisesse pronunciar a qualquer momento, pelo amor de Deus, mas eu queria fazer um link, jogar uma pergunta para você, para o professor comentar também. Sabemos que nós passamos por um período em que houve um clima da mídia, houve um clima de golpe, principalmente, acho que em 2016, em que o petismo foi colocado na cruz, né? A pessoa falar que era vinculado ao PT, enfim, a negação ao PT estava muito grande, a rejeição estava muito grande. Mesmo em Ribeirão Preto, que nós tivemos alguns problemas com a nossa candidatura, isso foi muito resultado disso. Agora no bolsonarismo, que estamos numa política de verdadeiro apocalipse, como é que você tem sentido, Treino, e também estendo o professor Antônio Alberto? Essa rejeição ao PT, ela tem diminuído? Como é que o pessoal tem refletido em relação a outros momentos da história em que até o PT tinha alguma maior liderança política? O Partido dos Trabalhadores, que é com tudo que foi sofrido de perseguição da mídia, é o maior partido do Brasil, é o maior partido com penetração social. Queria que vocês comentassem como que a gente se insere, enquanto Partido dos Trabalhadores, nessa refundação, posto que refundação política, né? Porque nós estamos saindo num contexto de um golpe, né? E para quem duvidou, as piores cenários possíveis, a gente está com uma pandemia global no governo Bolsonaro. Se a gente pensasse isso alguns anos atrás, era um legítimo pesadelo e nós estamos vivendo isso. Eu queria que vocês comentassem, por gentileza. Eu acho assim, né, que a situação ela é melhor para a gente porque o golpe ele está em crise, mas assim ela é melhor do ponto de vista subjetivo, porque o ponto de vista objetivo, que é a mobilização efetiva das pessoas, que só ocorre por meio das organizações de esquerda, está pior, porque a gente vê com a pandemia uma série de limitações, né? O povo está sendo multado, a gente vê que a situação para fazer política, porque assim, muitas vezes a gente pode achar de maneira abstrata que essas multas e que toda perseguição ela pode parar em determinado momento da história, né? Só que os romanos, que eles são muito nossos pais, né, com relação à política, eles sabiam que a perseguição em si era uma perseguição política, né? Eles tinham até um ditado, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, quanto mais lei, menos possibilidades, né,
eles vinham com relação à liberdade dos cidadãos dentro da Roma. E olha que engraçado, né? A ditadura romana, que era uma coisa bem execrável para a população, ela tinha uma limitação de 6 meses, né? Prorrogável por 1 ano. De modo que, em poucos momentos dentro da história romana, a gente viu esse subterfúgio, né, sendo utilizado. E eles tinham uma característica muito boa de entender isso, né? E assim, a gente tem muito mais Ibope agora, a situação está em crise, só que as ferramentas básicas de mobilização, panfletagem e comícios, que seriam as grandes ferramentas, né? Por exemplo, a gente fazer um comício com o Lula, que estão proibidas praticamente. Isso torna a nossa atuação uma atuação bem difícil, né? Já que os meios de comunicação são dominados pela burguesia. Dr. Machado? Ora, eu acho, Trena e Cletus, que, de fato, essa perseguição que houve ao Partido dos Trabalhadores, à esquerda brasileira em geral, mas notadamente ao Partido dos Trabalhadores, ela foi uma perseguição muito clara. Ninguém pode negar que houve parcialidade da justiça, que houve seletividade, que houve perseguição ao PT, e ela é compreensível. Primeiro, a elite brasileira e grande parte da classe média conservadora, ela nunca se conformou que o projeto de país fosse conduzido por um partido popular com origem na classe trabalhadora, origem operária, com origem na intelectualidade progressista. A nossa elite e a grande parte da classe média conservadora que a imita nunca viu com bons olhos esse fato, né, de o Brasil estar sendo liderado e o projeto de Brasil, não só os programas de governo do Partido dos Trabalhadores, mas o projeto de país era um projeto proposto e conduzido a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Isso não tinha acontecido em mais de 100 anos de República, né, e nem muito menos antes da República. Então, isso é uma coisa que incomodou muito. A outra coisa que incomodou muito, e que vai desencadear o golpe, a meu ver, é que o imperialismo do Norte não admitia o protagonismo do Brasil na América Latina. Quando o Brasil fortaleceu o Mercosul, o Unasul, o CELAC, e fortaleceu a união dos partidos sul-americanos, dialogou com a América Latina, dialogou com a África, dialogou com o Oriente Médio, estava exportando tecnologia na área de construção civil, estava se tornando um país respeitado no mundo, construindo submarino, construindo avião, a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, se tornando tecnologicamente um país avançado. Quando o imperialismo norte-americano percebeu isso, e que isso era conduzido por um partido popular, era uma proposta da classe trabalhadora, também foi algo intolerável. No momento em que o Brasil também ousou enfrentar o chamado Acordo de Bretton Woods, que deu aos Estados Unidos a liderança financeira no mundo, não só bélica, mas financeira também, quando o Brasil se movimentou nessa direção, criando o Banco dos BRICS, permitindo, portanto, que Índia, China, Rússia, né, tivesse essa interlocução conosco, inclusive financeira, para enfrentar a hegemonia do dólar, isso colocou o Brasil de novo na linha de fogo, na linha de tiro do imperialismo norte-americano. E a nossa elite, historicamente aliada ao imperialismo, fez o seu papel internamente, com setores do judiciário, setores do Ministério Público e a grande mídia. E com isso, atacaram, criminalizaram, demonizaram o PT, porque esse também era uma forma de tirar o PT do caminho do neoliberalismo, porque o PT tinha barrado privatizações, o PT tinha programas sociais, o PT tinha um projeto de mais Estado e não de Estado mínimo, e era uma pedra no sapato do neoliberalismo.
Então, convergiram várias razões para que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda brasileira fossem massacrados diariamente. E por isso que nós ficamos assim, estigmatizados, demonizados. Agora, como você mesmo disse, e o Trena também, o golpe não deu certo. Veja, o Sérgio Moro, que foi um dos líderes do golpe no setor judiciário, está aí, hoje desmascarado, se defendendo. O Deltan Dallagnol está lá se defendendo no Conselho Nacional de Justiça. A economia brasileira desmoronou com a destruição de milhões de empregos provocados pela Lava Jato, com o esquartejamento da Petrobras, a economia, e das empresas que giram em torno da Petrobras, a indústria naval, por exemplo, a indústria de construção civil, a economia também pagou caro. Os partidos golpistas, à frente deles, o PSDB, desmoronou. Cadê o PSDB? Sumiu depois do golpe. Se ele deu o golpe, era para estar por cima, era para estar liderando a política nacional. Cadê o golpista Aécio? Cadê o golpista Fernando Henrique? Cadê o golpista Zé Serra? Cadê o golpista, o nosso aí esqueci o nome, o ex-governador do estado, aí, o Alckmin? Cadê esses tucanos de alta plumagem? Caíram em desgraça. Quer dizer, em qualquer aspecto, cadê a democracia brasileira? Caiu em desgraça com a ascensão da extrema-direita. Então, qualquer aspecto que você olhar, político, econômico, social, judiciário, você vê a briga agora que a mídia está estabelecendo também com o Bolsonaro. Né? Quer dizer, a Rede Globo não está vivendo os seus melhores dias depois do golpe. O Bolsonaro ameaça cortar a concessão. Quer dizer, os golpistas, eles também se estreparam. O golpe não deu certo. Então, é hora de aqueles que sofreram o golpe dar o revide, né? Levantar, ou melhor, se organizar, porque nós nunca tivemos caídos, não tem por que levantar, nós sempre tivemos de pé, se organizar para enfrentar um novo momento, uma nova realidade. O Trena lembrou, naquele momento, 2018, a eleição era uma coisa completamente adversa para a gente, era perigoso você sair na rua e falar que era petista. O Cletos falou isso. Se fosse votar na eleição presidencial última com a camisa vermelha, era perigoso você arranjar encrenca. Você tinha que ir escondido e apertar o 13 lá e ficar com o bico calado. Porque o Bolsonaro estava no auge, a Lava Jato estava no seu melhor momento e o PT estava no pior momento. Agora que o golpe fez água e fracassou e levou a desgraça aí dos seus protagonistas, né, os políticos do PSDB caíram em desgraça, o Sérgio Moro caiu e está caindo mais, Dallagnol, etc., foram desmascarados, o golpe midiático, agora estão desmascarando também o imperialismo, mostrando que o FBI esteve aqui no Brasil produzindo prova ilegal contra a Petrobras, espionou a Petrobras, espionou a Dilma Rousseff. Agora que essas coisas estão vindo aqui, nós já sabíamos disso, mas a mídia escondeu e a grande massa não sabia. Agora que a massa está tomando conhecimento dessa farsa, eu acho que é o momento de nós reagirmos, né, para fazer resistência ao projeto autocrático da elite brasileira e fazer resistência também ao projeto neoliberal que entra pelo governo federal, governo estadual e chega aqui até no município em Ribeirão Preto, por exemplo, com privatizações, com terceirizações, corte de gasto social, centralização do poder municipal, né? Você vê, os conselhos perderam poder, não tem comitê de bairro, governo de bairro, não tem orçamento participativo, a política local é uma política autoritária, é uma política afinada com o neoliberalismo, e nós temos que mostrar para a população que isto vai nos levar à infelicidade, à desgraça, ao corte de direitos, e que nós temos um projeto alternativo a esse, que é um projeto democrático, de democratização do poder, mas também de democratização no campo social, no campo econômico, de recuperação dos direitos fundamentais, que são a base, o núcleo ético da dignidade humana. Trena, quer comentar alguma coisa? É difícil comentar alguma coisa depois disso, né? Igual o professor Leandro Carnal fala, né? Eu tenho o vício de ser aluno, então quando eu começo a ouvir assim, eu tenho realmente assim, aptidão a continuar ouvindo. E
Na verdade, se você, tiverem outros comentários, quero que digam, mas queria encaminhar para que vocês finalmente se coloquem, se apresentem, digam olá, olá, olá a nossos amigos aqui e mandar um salve do tamanho do Parque Curupira para as pessoas em Ribeirão Preto que estão nos ouvindo e que de repente podem pensar uma nova política, quer dizer, uma nova política, não pensem essas groselhas de Partido Novo, nada, a nova política de repente, as pessoas que estavam afastadas do jogo político, as pessoas que estavam afastadas do interesse, que estavam excluídas, que falaram, não quero mexer com isso, de repente é hora de ouvir, hora de tentar aprender, buscar, repensar para refundar esses paradigmas aí da democracia que estão tão vilipendiados, tão entristecidos, tão machucados. Então, eu queria encaminhar aí, se vocês não tiverem perguntas entre si, para que vocês comentassem, se apresentando para esses novos amigos aí que estamos conhecendo pela cidade e colocando aí essa pré-candidatura e etc. Treninha? Bom, eu queria utilizar parte do meu tempo aproveitando e fazendo um convite, né? A eleição é apenas um momento específico da luta. A gente, dentro dos partidos, né, que a luta ela se materializa a todo momento, dos partidos de esquerda, né, a gente acaba tendo na eleição um momento, mas um momento muito pequeno. O partido ele se organiza e faz as atividades para muito além da eleição. Mas o partido necessita, sim, das pessoas para a eleição. E eu gostaria de aproveitar e convidar todo mundo a participar dessa eleição com a gente, se aproximar do Partido dos Trabalhadores, porque é com muito orgulho que a gente tem que explicar para o povo que a nossa candidatura ela não é fruto da vontade individual das pessoas, ela é o resultado da organização coletiva do Partido dos Trabalhadores. Essa campanha ela tem esse ponto muito importante, né? Ela leva então uma trajetória de luta que os partidos de esquerda eles conseguem se fazer quando eles são grandes e têm uma certa importância, como é o caso do PT. Todo mundo tem que saber aqui que o Machado ele foi eleito, né, pelos candidatos, pelos membros do partido, numa eleição que todos poderiam participar. Não havia nenhuma forma de se imaginar que o Machado estaria aqui conversando com a gente. Não por causa dos méritos que ele tenha, mas porque o PT é assim. Você pode ser analfabeto, se você organiza a luta com a gente e se você está realmente comprometido com o partido, você vai para frente. A nossa maior figura é de uma inteligência ímpar, mas agora andou recebendo bastante coisas relativas ao gabarito que ele merece, né, o Lula. Mas ele é uma pessoa simples, né, uma pessoa de não ter aquelas pompas que geralmente a classe média tem ou os ricos têm. E o esforço dele em organizar o partido, em fazer com que o povo tivesse uma condição de vida melhor, levou a ser considerado hoje, né, como a maior figura de todo o movimento operário. Então, essa é uma eleição, né, importante que a gente vai ter pela frente. Não vai ser o único momento. Então, para quem está assistindo, né, se aproxime do partido. O partido vai precisar muito das pessoas, né, e a nossa luta não vai acabar no período eleitoral, né? Então, eu acho que tipo a mensagem, né, ao menos não sei se é a mensagem, é o objetivo, né, que nós temos que alcançar é que o partido se fortaleça dentro dessa eleição. Se o partido sair da eleição fortalecido, não é uma vitória para o PT, é uma vitória para toda a classe operária, né? E nesse sentido, a minha candidatura está tentando buscar fazer isso, né? E
tentar legitimar mais ainda o sindicato municipal e todas as organizações que são construídas pelo suor e sangue do povo. Professor Antônio Alberto, então, por gentileza, conte para nós, assim, se apresente aí para os nossos amigos que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-lo. Não precisa se estender muito, porque eles terão oportunidade, mas dá um alô aí para o pessoal que está chegando agora e está tendo o prazer de conhecer agora. Bom, Cletus e Trena e os nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo, eu queria reforçar essa colocação do Trena e dizer que o projeto do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto é um projeto coletivo e ele é um projeto, sempre bom dizer isso, com compromisso popular e, portanto, não é projeto individual, pessoal de ninguém. Nós sabemos que o PT, a força do PT, está, de fato, nessa sua capacidade de dar voz e vez, absorver as várias tendências, as várias correntes e várias forças políticas, vários grupos, vários segmentos que lutam pelo alargamento daquilo que a gente chama de foco do direito, ou seja, pela inclusão das pessoas, na participação jurídica, na participação política e na participação dos direitos fundamentais, que, como já disse uma vez, é importante sempre lembrar, sem eles, sem os direitos fundamentais, nós perdemos a nossa dignidade. Então, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem como projeto a recuperação e a afirmação da dignidade das pessoas pela via da afirmação e recuperação dos direitos fundamentais das pessoas. Estou me referindo à moradia, estou me referindo à educação, estou me referindo à saúde, ao trabalho com remuneração justa, ao lazer, ao transporte público coletivo. É tudo isso que compõe a dignidade da pessoa humana. Sem esses direitos, a pessoa perde a dignidade e fica reduzida à sua dimensão biológica. E o PT tem essa proposta de retomada, recuperação, afirmação e alargamento, aprofundamento desses direitos que compõem a cidadania, que compõem a dignidade humana. E um projeto desse, obviamente, que seduz a todos os democratas, a todos os que têm compromisso com uma sociedade fraterna, mais humana, mais igualitária, inclusive eticamente sustentável. E foi esse projeto que me seduziu, poder colaborar com ele. Eu fui promotor de justiça por 31 anos, atuando na área desses direitos fundamentais, cidadania, pessoa portadora de deficiência, direito da infância e juventude, e ultimamente na habitação e urbanismo. Sou professor de direito há 32 anos na Unesp, onde eu leciono também na pós-graduação a disciplina de direitos fundamentais. Então, com essa visão de mundo e com essa experiência que eu tenho, que é uma experiência básica, não tem nada de excepcional, experiência óbvia, quem ficou 31 anos no Ministério Público, já está há 32 na universidade, alguma coisa tem que aprender, não precisa ser uma pessoa excepcional. Foi com essa experiência que eu julguei que pudesse colaborar com esse projeto popular, democrático do PT, de defender as instituições republicanas e defender a democracia e de se opor ao neoliberalismo, recuperando os direitos da classe trabalhadora, da classe oprimida, dos excluídos, inclusive no município, que é onde a vida acontece. Então, aqui nós temos programas para responder, atender às demandas do movimento negro, do combate ao racismo, do combate à LGBTfobia, do combate à violência e discriminação contra a mulher, da recuperação dos direitos de moradia, da mobilidade urbana, do transporte coletivo, do fortalecimento do serviço público em geral e, notadamente, agora em tempos de pandemia, fortalecimento dos serviços de saúde. Então, esse projeto que tem toda essa proposta, que tem esses objetivos,
né? É um projeto que seduziria qualquer democrata, e me seduziu também. Eu me engajei nele. Não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo. Como disse Trena, esse momento da eleição é um momento importante da luta. É uma batalha de uma luta que é maior, de aproximação do PT das bases, de democratização do poder, democratização das decisões, porque isso tudo sofreu um retrocesso, né? Ribeirão Preto precisa voltar a pôr a sua população a decidir os seus destinos, a decidir lá no orçamento participativo, por exemplo, onde é que a verba vai ser aplicada, a decidir o tamanho da verba da saúde, o tamanho da verba da educação, quais projetos são mais importantes, mais urgentes, mais necessários para Ribeirão Preto, para atender a educação infantil, por exemplo, para atender a saúde da terceira idade, a saúde da mulher, a saúde da criança. E não é um projeto mirabolante, é um projeto factível, é um projeto óbvio, como disse o Lula, governar bem é fazer o óbvio. E é óbvio que nós temos que garantir essas coisas todas que estou dizendo para você. E isso tudo está no nosso programa. Então, eu queria ter a oportunidade, aí através de vocês, da companheirada aí do segmento onde atua o Trena e também o Cletos, queria ter a oportunidade de apresentar esse projeto, que é o mais importante, e também me apresentar como uma pessoa que foi cativada pela luta do Partido dos Trabalhadores, pelo projeto do Partido dos Trabalhadores, e também poder mostrar que, se eu não fui um grande professor, um grande promotor, eu fui, sim, um professor e um promotor que sempre teve compromisso na minha atuação, tanto quando ensinava quanto praticava no Ministério Público, compromisso com a democratização dos direitos, com a inclusão social, com a luta em favor do mais fraco, do despoderado. Porque eu acho que quem precisa do Estado são as pessoas oprimidas, são as pessoas exploradas, porque aqueles que têm boas e excelentes condições de vida, ele resolve seus problemas no mercado. Lá ele compra o transporte, ele compra a educação, ele compra a saúde, ele compra o lazer, ele compra tudo lá. E quem não está excluído do mercado e não pode comprar, é esse que precisa do Estado. E, no nosso caso, Trema, do Estado-município. Daí a importância de nós termos na Câmara Municipal vereadores com o compromisso como esse do Trema, né, de democratização da gestão pública e de acesso a direitos, e temos também no município um gestor que olhe para a cidade, esse é o nosso lema, mas cuide, sobretudo, das pessoas. Porque são elas que precisam do Estado. Então, eu queria, finalmente, dizer que me honra muito poder, num certo sentido, estar à frente desse projeto, junto com outros companheiros, difundir esse projeto e dizer que é importante que a gente esteja, de novo, a classe trabalhadora, né, no poder em Ribeirão Preto, que o projeto da classe trabalhadora volte a ter o seu lugar merecido em Ribeirão Preto e que a Câmara Municipal tenha também, né, os integrantes, os vereadores, com esse mesmo compromisso para ajudar o administrador a fazer de Ribeirão Preto uma cidade mais democrática, uma cidade mais inclusiva, mais justa, mais fraterna, mais solidária, enfim, uma cidade sustentável e mais humana. Esse é o nosso compromisso, é nessa direção que eu, como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, me proponho a lutar, e eu sei que é nessa direção que os pré-candidatos a vereadores, como Rafael Trena, estão também caminhando e remando. Então, se nós estamos na mesma direção, se nós estamos juntos, se nós estamos vibrando na mesma energia, se nós temos o mesmo compromisso, os mesmos adversários, e lutarmos na direção desse horizonte, eu tenho certeza, como disse o Trena, que nós teremos uma vitória política em Ribeirão Preto e uma vitória popular. Professor Antônio Alberto Machado, eu quero deixar nosso agradecimento e a verdadeira honra que é ter o senhor aí na liderança desse momento. É realmente uma alegria e uma esperança para nós termos aí esse norte político na cidade, de maneira a poder construir as novas bases aí desse novo momento,
conte conosco e, novamente, é uma honra, uma alegria enorme. Ô Trena, joga a bola para você e para vocês dois encerrarem aí, deixando um agradecimento a todo mundo que nos acompanha, que vai assistir esse vídeo aí mais para frente, e fiquem espertos, acompanhem conosco. Poxa, eu queria agradecer, foi uma excelente noite, um debate muito bom, Machado. Só que, né, como sua agenda é grande e tal, e também aqui o nosso objetivo é fazer uma conversa explanatória, é um formato bom, assim. A gente aceita, sim, o seu convite, está disposto a marcar para realmente escutar você falando e apresentando o plano e aparecer aqui mais vezes também. Para todo mundo que assistiu, nos ajudou compartilhando, o vídeo vai ficar no nosso Facebook, no nosso YouTube também. Então, pessoal, acho que é importante fazer uma divulgação, né? Questões importantes do partido foram discutidas aqui. Eu acho que são questões que a gente muitas vezes não leva tão a sério por causa da própria dinâmica da nossa vida, né? Então, é um debate muito bom para o pessoal assistir, manter esse debate, né? E eu só queria terminar, né, agradecendo todo mundo e falar o seguinte, né? Vamos fazer, dentro das possibilidades que a gente tenha, né, um fortalecimento das nossas próprias páginas, dos nossos veículos de comunicação, né? Vamos curtir as páginas, vamos impulsionar. Ir para as ruas é fundamental também, mas a coordenação de algumas coisas, ter rotina, né, conseguir divulgar sempre, estar ajudando sempre, muitas vezes é mais importante do que um ato individual que a pessoa tenha, né? E tendo rotina, ela vai ter que se aproximar da gente se ela quer realmente lutar por uma sociedade melhor. Então, o PT está de portas abertas, né? E a gente agradece muito quem já, escutando o nosso conselho, iniciar esse processo. Mas nós estamos aí, pessoal, para nos aproximar, para conversar, para ver o que a cidade quer mesmo. E isso é uma característica que não é só do Machado, é uma boa característica dele também, mas geralmente é uma característica dos petistas, né? Eles são muito abertos a escutarem as pessoas e a manter o diálogo, né? Então, acho que é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, Machado. Foi excelente. Passo a palavra a você agora. Não, eu também agradeço essa oportunidade que você me deu, Treno, de poder falar com você, com o Cletos e com os nossos companheiros todos aí. Quer dizer que a agenda está realmente ficando cada vez mais cheia, mas ela é que nem coração de mãe. A hora que vocês quiserem, a gente dá um jeito. Se for ao vivo, dá um jeito de fazer de manhã, dá um jeito de fazer de tarde, dá um jeito de fazer de noite. Se for gravado, a gente faz de madrugada. Se tiver que fazer, a gente tem que fazer. E não vai ter preguiça, não tem barriga me dói. Tem que fazer. Eu quero já lembrar vocês que eu criei aí a Caravana do Machado e vou fazer uma caravana virtual como essa que nós estamos fazendo aqui. Então, Trena e Cletos, vocês se preparem aí que vai ter uma nova rodada com vocês e os seus apoiadores para a gente passar por essa caravana. Depois da caravana virtual que eu fizer o levantamento em todos os bairros e segmentos dos problemas, eu vou lá pessoalmente, né, para conhecer em loco os problemas. Eu já fiz aí com 2 bairros e agora essa semana eu vou me deslocar até lá para ver os problemas e também, sobretudo, ouvir as pessoas e as propostas de soluções que elas têm, né? E eu queria chamar a atenção para um fato que é muito importante. O meu programa de governo, ele está sendo discutido com trabalhadores, com moradores de bairro, com pessoas necessitadas, com movimentos sociais. Eu não estou construindo o programa e discutindo esse programa com a elite. Então, isto é algo que tem de ser reconhecido. Ele terá a impressão digital da classe trabalhadora, das classes populares de Ribeirão Preto. Então, fico inteiramente aberto para espaços como esse
eu vou convidá-los para a Caravana do Machado, e eu espero também ser convidado para outras jornadas com vocês aqui, que, quando mais não fosse, foi um enorme prazer rever o Trena, o Cletus, e poder falar a companheirada que estão apoiando o nosso pré-candidato a vereador, Rafael Trena. Muito obrigado e sorte para nós todos, coragem, sobretudo.